Primeiro, boa noite, né? Agradecer o espaço do podcast, do Tô de Olho, e informar que a associação, independente de todas as situações, de todas as relações que envolvam a problemática que trouxe uma grande repercussão nesse período, a associação ela é um órgão independente que está aí na ativa desde a década de 90 e que eu já estou na assessoria jurídica dela há mais ou menos uns 4, 5 anos, e que a associação nunca fica satisfeita em demandar, em levar as problemáticas. É claro que a gente queria que tudo fosse resolvido da forma mais pacífica e mais administrativa possível, mas infelizmente em algumas situações a gente não consegue isso. E uma dessas situações é referente à problemática dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, que é regida por lei federal e que foi ratificada por uma lei municipal datada de janeiro de 2019. Então, a demanda da categoria dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, ela é uma demanda legítima, legal, trazida por lei federal e reforçada por lei municipal. E a gente sabe, dentro dos ditames da administração pública, que a administração pública ela não pode se submeter, se furtar, fugir de uma questão legal, que ela mesmo legislou. Então, a lei municipal foi legislada, foi proposta pelo próprio município e está em vigência. Então, a gente não pode fugir dessa característica, que a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade. E o que acontece em relação a isso? Os equipamentos de proteção individual, tanto os equipamentos como também as questões dos vencimentos, ele não traz nenhum impacto à gestão pública municipal. Ele não traz nenhuma onerosidade aos cofres públicos. Por quê? Porque ambas as categorias, elas recebem recursos federais. Então, é um recurso que vem da União para pagar os vencimentos e um complemento para fazer a manutenção de ambas as categorias. Qual é a contrapartida do município? A tributação, os impostos, a questão de contribuições sindicais, essa é a contrapartida. E qual é a outra contrapartida do município? Gerir esse recurso. Então, o recurso vem da União, paga-se salário e o restante, que sempre vem um valor a mais, ele é para a manutenção das categorias. Então, com base nesse levantamento, a categoria dos agentes comunitários de saúde, de combate às endemias, eles não estão pedindo nada mais do que legalidade. Cumprir o que está na lei com o dinheiro que não vai onerar em nada os cofres públicos. Com base nisso, só para vocês terem uma ideia, nós temos ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, datado de 30 de julho de 2019. Esse ofício foi recebido, em que a gente, baseado na Lei 13.350 e na Lei Municipal, faz a cobrança desses EPIs que já há um ano não recebiam. Então, desde 2018 que a categoria, ambas as categorias não recebem os EPIs. E quando eu falo em EPI, eu estou falando em fardamento, protetor solar e botas, bolsas, essas situações assim. Esse ofício de 2019 foi recebido pela administração pública, foi encaminhado à Câmara Municipal e não foi atendido. No ano seguinte, a gente encaminhou um ofício já no início do período da pandemia, de 17 de março de 2020, solicitando novamente, considerando a Lei 11.350, baseado nas prerrogativas da Organização Mundial de Saúde, nas recomendações que estávamos ali no período pandêmico, baseado no decreto 10.277 da Presidência da República, que instituiu a questão da pandemia no Brasil, e a gente fez novamente essas solicitações. Reforçamos que desde 2018 a categoria não recebia nem o fardamento, imagine o restante dos EPIs, lembrando que estávamos num período de pandemia. Esse ofício, por não atendimento, ele ensejou numa demanda judicial. E a gente reforça novamente, a associação ela não fica satisfeita em demandar judicialmente a administração pública. Por quê? Primeiro porque a associação ela é independente, ela não tem lado político, ela não tem vínculo político. Ela busca o quê? O bem para a categoria.
E a categoria, em virtude dos ofícios anteriores, em virtude da gravidade do período da pandemia, decidiu em assembleia que seria o mais prudente judicializar esses pedidos. Então, foi judicializado sob o número do processo 0050 462, dígito 38.2022.8.06.0059, e teve uma decisão que deu inicialmente o parecer favorável do Ministério Público e depois uma decisão do magistrado em que obrigou a prefeitura ao fornecimento dos EPIs, porque até então nem os EPIs para o período pandêmico estava sendo cumprido. Então, através de uma medida judicial, de uma imposição de uma decisão judicial, é que nesse período de 2020 foi fornecido esses equipamentos obrigatórios. Depois disso, nós temos também, já no ano 2021, novamente um ofício direcionado à Secretaria e à Câmara Municipal, em que a gente reforça que somente no ano de 2020 foi fornecido, mediante decisão judicial, ou seja, uma obrigação de fazer, em que foi trazida essas questões e que a gente tem que dar a César o que é de César. A administração pública, naquele período, forneceu os EPIs. Não na qualidade que a gente almejava, mas pelo menos forneceu os equipamentos necessários para o período pandêmico. Mas o fardamento, o protetor solar, as botas, as bolsas, nada disso continuou sendo fornecido. Lembrando, desde 2018 que existe essa cobrança. Então, encaminhamos novamente 2021 o ofício, foi entregue, está aqui e novamente não foi atendido. 2022, encaminhamos novamente, 1º de fevereiro de 2022, encaminhado novamente à Secretaria Municipal, com cópia à Câmara Municipal, e novamente não foi atendido esse pedido. Com base nisso, com base nas reiteradas solicitações e nenhuma delas atendida, reforço, só foi atendido naquele período pandêmico por decisão judicial. Então, com base nisso, a categoria se reuniu, em Assembleia Geral decidiu que seria interessante não mais encaminhar ofício à Secretaria Municipal, e sim pedir providências em caráter de urgência ao Ministério Público. Então, na data de 26 de abril de 2023, nós encaminhamos um pedido de providência ao Ministério Público, baseado nos anos anteriores de ausência dos EPIs necessários e reforçado por conta do curso que foi feito também pelo governo federal. O governo federal ele mandou um recurso para fazer um treinamento aos agentes de saúde e qualificar esses profissionais como técnicos a partir de agora, mandou recursos para o curso e para a compra dos EPIs e equipamentos necessários e, infelizmente, a administração pública forneceu, mas ela forneceu um caderno e uma caneta e um aparelho de aferição de pressão. Quando, na verdade, era para ter sido fornecido só para o curso o colete, o boné, né, com as abas, era para ter sido fornecido também aqui, ó, vou até citar a parte da lei que fala sobre isso. A lei, no seu artigo 6º, na verdade é a portaria 569 de março de 2021, ele fala no seu artigo 6º, inciso 5º, que cabe à administração pública promover a utilização dos serviços de saúde, equipamentos sociais. No inciso 6º, viabilizar o exercício das atividades previstas nas aulas teóricas, que é o curso que a gente falou, que veio recurso federal para a realização. E o inciso 7º, assegurar aos ACS e os ACS, ou seja, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, após a conclusão do curso técnico, o exercício das suas atividades. E esse exercício das atividades, ele enseja em alguns equipamentos necessários, tipo kit individual, os recursos materiais,
medidor de pressão arterial automático, oxímetro, glicosímetro, com a finalidade que os agentes que agora são técnicos, os agentes comunitários, agentes de endemias que realizaram com êxito o curso, eles assumem a qualificação de técnico em saúde. Então, esse recurso, ele foi disponibilizado, inclusive no nosso pedido de recomendação ao Ministério Público, a gente printa do portal da transparência o recurso. O recurso chegou aos cofres públicos do município de Caririaçu e, infelizmente, esse recurso não foi utilizado como a portaria determina. Então, por conta disso e por conta da ausência de EPIs dentro do ano 2018, 2019, 2020, 21, 22 e 23, a gente entendeu por não encaminhar mais ofício, e sim um pedido de caráter de urgência. Reforçando, pessoal, eu citei aqui para vocês que os equipamentos necessários, os kits de uso individual que foi fornecido pela Secretaria, pelo Ministério da Saúde, com recursos federais, seria apenas de colete e o chapéu, quando na verdade ele também tem as bolsas. Vou até mostrar aqui para vocês que ele vem padronizado. O Ministério da Saúde, ele padronizou. Então, os coletes deveriam ser assim, os chapéus nesse padrão e as bolsas nessa padronização. Enquanto o município, ao final do curso, o que ele forneceu, não sei se a imagem vai ficar boa, porque foi apenas esse EPI, que é o quê? Um caderno, uma caneta e um aparelho de aferir pressão. Então, o recurso, ele veio. Como ele foi gasto e com o que ele foi gasto, é que a gente está questionando isso. Porque a portaria ela é bem clara. O recurso federal vem para ser gasto com isso. E por que não foi gasto? Então, a categoria se reuniu e decidiu pelo encaminhamento ao Ministério Público. Infelizmente, o nosso promotor aqui da comarca, ele teve uma ascensão profissional. Ele aumentou, né? Ele graduou dentro do Ministério Público e ele assumiu a comarca de Barbalha, se não me falha a memória. Enquanto isso, nós estamos com um promotor temporário. Então, ele é provisório, ele tem a sua comarca e está provisoriamente aqui enquanto não vê um promotor definitivo. Esse promotor que está aqui temporário, ele assume o barco andando. Então, a gente não tem ainda uma resposta definitiva do Ministério Público em relação ao nosso pedido. E por conta de tudo isso, por conta das questões que atingiram a sociedade, dos comentários, às vezes até maldosos, dizendo que seria por lado político A ou B, a gente vem aqui reforçar a associação que está aqui na ativa desde a década de 90, que temos uma assessoria, que temos uma reunião mensal com os associados, assim decidiu. Ou seja, a gente não busca política, a gente busca apenas direito, a implementação de um direito. E, só para finalizar, eu reforço, um direito que não traz impacto financeiro nenhum à gestão pública. Então, aqui eu encerro minha fala, só trazendo essas informações e espero, como mais uma vez eu disse lá no começo, a gente não almeja em momento nenhum prejudicar, nem denegrir, nem vamos entrar com ação judicial por entrar. A gente não busca isso, a gente não quer a demanda judicial. A gente quer sempre a solução dentro do que a lei traz e dentro do que é mais benéfico aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de saúde e, consequentemente, à população. Porque esses profissionais são os que estão ali, na ponta, entrando na sua casa, fazendo a coleta de informações, dando orientações, levando aquela população ao posto de saúde e trazendo a melhor solução. Então a gente só busca isso, qualidade para esses profissionais dentro do que está previsto em lei. Nada mais do que isso. Obrigado.